Imagina tentar ler uma carta muito importante, mas em mandarim. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá em Gênesis 11. Eu te dou 5 segundos para tentar ler isso. Vamos lá. 5, 4, 3... Não conseguiu, né? É porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Sem tradução, a Bíblia seria um código indecifrável para nós. Na aula de hoje nós vamos entender tudo sobre as traduções do livro mais incrível de todo o mundo. Então vamos orar. Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor venha abrir as nossas mentes e abrir o nosso coração para entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco neste dia. Em nome de Jesus. Amém! Nossa leitura de hoje está em Mateus 24:14, que diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E essa foi nossa leitura de hoje. Você já se perguntou o porquê existem tantos idiomas no mundo? Em Gênesis 11, nós encontramos um relato interessante sobre a diversidade de idiomas. Devido ao orgulho e à vaidade, os homens desejaram construir um edifício que chegasse até o céu. Deus viu e decidiu confundir as línguas deles para que não conseguissem se comunicar. Feito isso, os homens não conseguiram levar adiante aquele audacioso plano e eles se espalharam sobre toda a terra. A tradução da Bíblia é a prova do plano misericordioso de Deus para resgatar toda a humanidade. E hoje nós vamos estudar a necessidade e a história da tradução da Bíblia. Você já tentou ler um texto bíblico em inglês? É provável que a resposta seja sim, mas e em japonês, chinês ou em alemão? É impossível para aqueles que nunca tiveram contato com esses idiomas. Ter acesso ao texto nessas línguas seria impossível se não fossem os tradutores. Antes de entendermos como funcionou a tradução para os outros idiomas, nós precisamos saber que os primeiros textos da Bíblia foram escritos em hebraico e uma pequena parte em aramaico, o Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento. Então, uma vez que nem todas as pessoas conseguiam ler a Bíblia nesses dois idiomas e o Evangelho foi sendo comunicado e pregado a outros povos, houve a necessidade de tradução para os mais diversos idiomas. Além de compreender o texto em sua própria língua, a tradução permite ao leitor interpretar a Bíblia corretamente. A Bíblia é completa em si mesma, não precisando acrescentar mais nada ao texto sagrado. Mas pensa comigo, se a Bíblia já existe em várias línguas, será que esse processo todo de tradução para todas essas línguas foi fácil? Pré-adolescentes, a Bíblia que você segura hoje viajou milhares de anos e atravessou muitos países para chegar até nós. Vocês já pararam para pensar que Jesus não falava português? A história de hoje fala sobre traduções. E aqui estão 4 fatos impressionantes sobre como a palavra de Deus chegou até você. Primeiro fato: você sabia que a Bíblia não foi escrita em português? Parece óbvio, mas muita gente esquece. Os escritores da Bíblia não falavam a nossa língua. A curiosidade: o Antigo Testamento foi escrito quase todo em hebraico, a língua dos judeus, e alguns pedacinhos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, a língua mais falada no mundo daquela época. O que isso significa? Se não existissem tradutores corajosos, a gente teria que aprender 3 línguas difíceis só para ler João 3,16. Segundo fato, você sabia que a primeira tradução
foi feita por 70 sábios. Muito antes de existir o Google Tradutor, houve uma missão especial. A primeira grande tradução do Antigo Testamento foi do hebraico para o grego. Ela recebeu o nome de Septuaginta. Diz a história que 70 sábios judeus trabalharam nela para que as pessoas que não moravam mais em Israel pudessem entender a palavra. Foi graças a ela que o evangelho espalhou tão rápido no início da igreja. Terceiro fato. Você sabia que um brasileiro traduziu quase tudo? Na verdade, ele era português, mas é o nome mais famoso nas nossas Bíblias. João Ferreira de Almeida. Almeida foi quem traduziu a Bíblia para os portugueses pela primeira vez. Ele dedicou a sua vida inteira a isso. A primeira Bíblia completa em português foi impressa no ano de 1753. O detalhe: imaginem fazer isso à luz de velas, com pena e tinta, sem computador. Graças ao esforço dele, hoje você pode ler a Bíblia. Quarto fato: você sabia que ainda falta muita gente? A gente acha que todo mundo tem uma Bíblia, mas isso não é verdade. Existem milhares de línguas no mundo. Segundo pesquisas, cerca de 1,5 bilhão de pessoas ainda não têm a Bíblia completa na sua própria língua. Isso significa que a missão ainda não acabou. Deus ainda procura tradutores e missionários para levar a palavra para esses povos que ainda estão esperando. Você tem a Bíblia na mão, no celular, no tablet, disponível a qualquer momento. Muitos deram sua vida para traduzir esse livro. A pergunta é: você tem lido esse tesouro ou ele está pegando poeira na estante? Valorize a palavra que chegou até você. Muito bem, muitos servos de Deus perderam suas vidas para que nós tivéssemos acesso ao texto bíblico como vemos nos dias atuais. Por isso, é muito importante valorizar a Bíblia. Afinal, ela é a palavra de Deus. Depois de muitos anos, a igreja estava crescendo e presente em vários países. Surgiu então a necessidade de traduzir a Bíblia para a língua dos países onde haviam cristãos. Mas aconteceu que os papas e as lideranças das igrejas da época foram contra essas traduções, custando a vida daqueles que ousaram desafiar o poder dessas lideranças. Como é maravilhoso saber que nós podemos ler a Bíblia em nosso próprio idioma. Mas, como vocês já sabem, nem todos os povos da terra têm acesso à Bíblia. Por isso é tão importante o trabalho da tradução da Bíblia. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então, virá o fim. Fica claro que Deus deseja alcançar muitos povos antes que venha o fim. Primeira parada: Egito. Uau! Voltamos para o ano 280 a.C. Vocês lembram que foi falado dos 70 sábios? Pois é, aqui que o extraordinário acontece. Exato! O rei do Egito queria a Bíblia na biblioteca dele. Aqui, aqueles 70 sábios judeus estão traduzindo o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Essa é a famosa Septuaginta. Foi graças a esse trabalho aqui que os apóstolos conseguiram espalhar o evangelho pelo mundo anos depois. 3, 2, 1! Segunda parada: Caverna. Agora nós avançamos 600 anos. O mundo agora fala latim. Dentro de uma caverna, em Belém, tem um homem chamado Jerônimo. Ele gastou mais de 20 anos traduzindo a Bíblia direto dos originais para o latim, a língua do povo. E o nome dessa Bíblia era Vulgata, que significa comum. Terceira parada:
o início da revolta. 1000 anos depois, a igreja proibiu o povo de ler a Bíblia. Só os padres podiam ler em latim. Mas, na Inglaterra, um professor chamado John Wycliffe disse: não, o povo precisa ler. E ele traduziu para o inglês. O ódio contra ele foi tão grande que anos depois ele morreu. Desenterraram os ossos deles e queimaram. Eles queriam apagar a memória dele, mas a revolução tinha começado. Quarta parada, a fogueira. As coisas ficam perigosas aqui. Esse é John Huss. Ele defendeu as ideias de Wycliffe e por amar a Bíblia ele foi condenado à fogueira. Enquanto o fogo subia, ele cantava hinos. Queimaram o mensageiro, mas não conseguiram queimar a mensagem. Quinta parada, o mártir. Avançamos para 1536. Conheçam William Tyndale. Ele queria que até o menino que arava a terra conhecesse a Bíblia. Ele foi caçado, preso, estrangulado e queimado. Antes de morrer, ele orou: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E Deus abriu. Pouco tempo depois, a Bíblia em inglês foi liberada. Sexta parada, o monge corajoso. Na Alemanha, um monge chamado Martinho Lutero foi contra todo o sistema. Ele traduziu a Bíblia para o alemão enquanto estava escondido em um castelo. A Bíblia dele se espalhou como pólvora e mudou a Europa. E finalmente Chegou na nossa língua. Sétima parada, a chegada. Olha ali, aquele é João Ferreira de Almeida. Mas reparem num detalhe, ele é muito novo. Sim, ele tem apenas 16 anos. E já começou a traduzir a Bíblia para o português. Ele dedicou a vida toda a isso. E infelizmente, ele morreu antes de terminar. Ele parou lá no livro de Ezequiel, capítulo 48. Mas os amigos dele terminaram a missão. Se hoje você lê No princípio criou Deus, agradeça a esse garoto. A lição 5 nos dá um alerta. Existem ainda milhares de línguas sem um versículo traduzido. Jesus disse que o fim só viria quando o evangelho fosse pregado a todas as nações. Tem gente esperando por um tradutor. Será que esse tradutor é você? É incrível pensar que esses grandes homens de Deus fizeram tudo isso à luz de velas. Mas agora que nós estamos no ar-condicionado e com internet, você deve estar pensando: beleza, missão cumprida. Todo mundo já tem Bíblia, né? Infelizmente, não. Se a gente olhasse para o mundo espiritual agora, nós veríamos um mapa com muitas áreas apagadas. A Aliança Global Wycliffe soltou um relatório em 2020 que é triste de se ver. Então presta bem atenção nesses números. Hoje, cerca de 1,5 bilhão de pessoas não têm a Bíblia completa na sua língua nativa. E para você ter uma ideia, isso é mais gente do que a população inteira da Europa e da América do Norte juntas. São pessoas que nunca leram a história de Davi e Golias ou até mesmo Apocalipse na língua que elas falam. Nós estamos falando de 6.656 línguas que têm apenas pedaços da Bíblia. Mas o dado que mais dói é esse aqui. Existem 225 milhões de pessoas. Isso é mais gente do que a população do Brasil inteiro, que falam 3.945 línguas diferentes. E sabe quantos versículos elas têm? Zero. Nenhum. Nada. Para essas pessoas, por exemplo, João 3,16 não existe. O Salmo 23 não existe. Para elas, Deus ainda está em silêncio. Você consegue imaginar a sua vida sem saber que Jesus te ama, sem ter onde buscar consolo quando está triste? Essa é a realidade de 3.945 povos agora, enquanto você assiste esse vídeo. Você pode até perguntar:
Mas por que demora tanto? Não é só pegar no Google Tradutor? Não, não é assim. E aqui entra uma curiosidade que a gente nunca fala. A maioria dessas línguas que faltam são ágrafas. Sabe o que é isso? São línguas que só existem na fala. Elas não têm alfabeto, não têm gramática escrita. Ou seja, o missionário tradutor precisa ir morar na tribo, passar anos ouvindo sons, criar um alfabeto para aquele povo, ensinar aquele povo a ler na sua própria língua para só depois começar a traduzir a Bíblia. E imagina explicar o que é uma ovelha para um povo que vive no gelo. A tradução exige, como dizem Marcos 13:10, um esforço transcultural. É um trabalho de muito amor e muita técnica. E não pense que isso é um problema só dos americanos ou dos europeus. O Brasil tem uma responsabilidade gigante nisso. A nossa lição cita um exemplo incrível bem aqui no nosso quintal. Nós temos, por exemplo, o povo Banauá. Os Banauá são um povo indígena que vivem no Amazonas. Eles precisam conhecer a Jesus na língua deles. Quem está fazendo isso? Os missionários. Paulo disse em Romanos que o sonho dele era pregar onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. E esse deve ser o nosso desejo ardente também. Deus, ele não precisa de super-heróis. Ele precisa de gente que ora e é cheio de ousadia do Espírito Santo. Olá, pré-adolescentes! Hoje a gente vai falar sobre Babel 2.0. Estamos hackeando a trava de segurança de Deus? Vamos ver então o superpoder da tradução. Quem aqui nunca teve contato com alguém de outro país? Ou quem aqui já usou o Google Tradutor ou ChatGPT para entender um texto em inglês ou japonês no piscar de olhos? Hoje em dia, a barreira da língua quase não existe mais. Você fala no fone, o aplicativo traduz e a pessoa lá na China entende na hora. A inteligência artificial está quebrando tudo. Parece que o mundo inteiro virou uma aldeia só, onde todo mundo se entende. Mas você sabia que não se entender foi uma estratégia de segurança criada pelo próprio Deus? A pergunta que vocês fizeram é assustadora e genial. Se Deus confundiu as línguas lá em Babel para frear a maldade humana, será que hoje, com a tecnologia, unindo tudo de novo, nós não estamos construindo uma torre de Babel digital? Será que estamos hackeando o sistema de segurança de Deus? E aqui, então, acontece o glitch de Babel. Por que Deus puxou a tomada? Vamos voltar rápido em Gênesis 11. O povo se reuniu e disse: vamos construir uma torre que toque os céus e vamos fazer um nome famoso para nós mesmos. Eles tinham três coisas: união, todo mundo junto e comunicação. Uma só língua. Tecnologia deles era tijolo e betume. Era a tecnologia de ponta da época. Deus olhou lá de cima e disse algo impressionante no versículo 6. Eles são um só povo e falam uma só língua. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Galera, prestem atenção. Deus não ficou com ciúmes da torre. Deus não ficou com medo deles chegarem ao céu fisicamente, embora seja impossível. O problema era o poder sem limite. Imagine uma criança de 3 anos dirigindo uma Ferrari. É perigoso, muito. A humanidade unida, mas sem Deus, é cheia de orgulho e iria se destruir. Eles usariam todo esse poder para o mal, então a confusão das línguas foi uma trava de segurança, um tipo de controle parental. Deus dificultou a comunicação para que o mal não se espalhasse tão rápido. Foi um ato de misericórdia e não de maldade. Hoje nós reconstruímos essa comunicação. A internet, a IA,
e a tradução simultânea removeram a trava. Um hacker na Rússia pode roubar um banco no Brasil em segundos. Uma mentira fake news criada nos Estados Unidos pode destruir a vida de alguém na Índia em minutos. Ideias ruins, desafios perigosos do TikTok e filosofias contra Deus se espalham numa velocidade que nunca vimos antes. Sim, nós estamos construindo uma nova Babel. Só que ela não é feita de tijolos, ela é feita de dados, algoritmos e Wi-Fi. Estamos perigosamente perto de novo daquele estado onde nada será impossível para o ser humano. E qual é o perigo disso? O mesmo de antigamente, o orgulho. A tecnologia hoje promete o que a serpente prometeu no Éden e que Babel prometeu: vocês serão como Deus. Queremos saber de tudo, o Google é sobre isso. Queremos estar em todo lugar, redes sociais. Queremos criar vida e inteligência, como a IA. Estamos tentando ser deuses digitais. E quando o homem tenta ser Deus, a sociedade quebra. Então, nós precisamos de uma atualização do sistema. Isso não quer dizer que toda a tecnologia é do diabo e que nós devemos jogar o celular fora. De forma alguma. A tecnologia é neutra. O problema é o coração de quem usa. Deus sabia que esse dia chegaria. Ele já providenciou a solução. Curiosamente, a resposta para Babel não é destruir a internet. A resposta está no Novo Testamento, em Atos 2, no dia de Pentecostes. Lembra o que aconteceu? O Espírito Santo desceu e o que ele fez? Deu o dom de línguas. Pessoas de várias nações ouviram os apóstolos falando em seus próprios idiomas. Em Babel, Deus confundiu as línguas para separar os rebeldes. Em Pentecostes, Deus usou as línguas para unir os salvos. Qual a diferença? Em Babel, o objetivo era: vamos fazer um nome para nós, o orgulho. No Pentecostes, o objetivo era: vamos proclamar as grandezas de Deus, dar glória a Deus. Então, qual é a sua torre? Nós vivemos num mundo sem barreiras. Você tem o poder na sua mão, que é o celular, de falar com o mundo todo. A grande questão não é se podemos construir essa torre digital, porque ela já está construída. A pergunta é: para quem você está construindo? Você usa essa tecnologia, essa IA, essa conexão global para promover o seu próprio nome, para espalhar fofoca, para ver o que não deve e para se sentir poderoso? Se for isso, você é um construtor de Babel e isso vai cair. Ou você usa essa super conexão para ser um missionário digital, para espalhar o amor, a verdade e o evangelho numa velocidade que Paulo e Pedro jamais sonharam. Não precisamos ter medo da IA se tivermos a sabedoria espiritual, se tivermos o poder do Espírito Santo. Não construa Babel. Seja a geração de Pentecostes na internet e preguem a verdade no poder do Espírito. Deus abençoe vocês. A tradução da Bíblia é a prova de que Deus quer falar com todo mundo. Não importa se você fala português, inglês, banauá ou mandarim. O céu, ele é para todos aqueles que creem e seguem a Jesus. E dito todas essas coisas, eu quero te deixar um desafio. E não é só comentar nesse vídeo, é orar. Ore hoje. Ore pelos tradutores que estão na selva ou no deserto. Segundo desafio, ore hoje pelos povos que ainda não foram alcançados. Terceiro desafio, valorize hoje. Leia a sua Bíblia, ame a sua Bíblia. Tem gente que daria tudo, daria a própria vida para ter pelo menos uma página dela. E falando em Bíblia, nós queremos apresentar para vocês o Devocional M'Cheyne, a Bíblia toda, o ano todo.
E você pode adquirir o seu devocional McShane no site da Marcas Editora. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Agora, para adolescentes, chegou a hora da gente fazer o nosso quiz. E a primeira pergunta é: qual sentimento motivou a Torre de Babel? Letra A, medo da guerra. Letra B, orgulho e vaidade. Letra C, curiosidade científica. Ou letra D, obediência a Deus? Tempo da tela. A resposta correta para adolescentes é a letra B, orgulho e vaidade. Segunda pergunta: quais línguas predominam nos textos bíblicos originais? Letra A, latim e inglês. Letra B, português e espanhol. Letra C, hebraico e grego. Ou letra D, egípcio e aramaico? Tempo na tela. Pelo visto, para adolescentes acabou o seu tempo, e se você colocou a resposta da letra A, infelizmente você errou, porque a resposta correta é a letra C, hebraico e grego. Terceira pergunta: o que foi a Septuaginta? Letra A, tradução do Antigo Testamento para o grego. Letra B, primeira Bíblia completa em português. Letra C, o livro perdido de Moisés. Ou letra D, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo? Tempo na tela. E o nosso tempo acabou para adolescentes. E a resposta correta é a letra A, tradução do Antigo Testamento para o grego. Agora nós vamos para a nossa quarta pergunta: o que marca o início do trabalho de João Ferreira de Almeida? Letra A, traduziu a Bíblia para o alemão com Lutero. Letra B, começou a tradução com apenas 16 anos. Letra C, foi um dos 70 sábios da Septuaginta. Ou letra D, conheceu Jesus pessoalmente? Tempo na tela. E pré-adolescentes, se você marcou a letra C, infelizmente você errou, porque a resposta certa é a letra B,
começou a tradução com apenas 16 anos. E agora, para adolescentes, estamos na nossa quinta e última pergunta. O que são as línguas ágrafas que dificultam a tradução missionária? Letra A, línguas extintas e mortas. Letra B, línguas universais como o inglês. Letra C, línguas de sinais para surdos. Ou letra D, línguas que só existem na fala, sem escrita. Tempo na tela. Para adolescentes, acabou nosso tempo e a resposta correta é a letra D. Línguas que só existem na fala, sem escrita. E é isso, tchau! Ao final de mais uma aula. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o like, comentar no vídeo, compartilhar para o seu amigo, para o seu parente, se inscrever no canal e não se esqueça também de ativar o sininho das notificações. E para finalizar, vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por mais uma aula, obrigada por todos os ensinamentos que o Senhor nos deu. Nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém! Tchau! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Para você que tem dúvida de como ela fica alta gravando comigo, é isso aqui de 1 metro. É do tamanho dela quase, mas... Pra você que tinha dúvida. Fazer isso, tirou a dúvida. Momento de curiosidade, você sabia? Ai, a palavra tá na ponta da língua. Que agonia. Caramba. Então fica claro. Chegamos ao final de mais uma lição, de mais um trimestre, de mais uma aula, de mais um domingo, de mais uma semana. O barulho foi muito engraçado. E se inscrever no canal. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?